Há mais ou menos um ano eu postei o meu vídeo que saiu da bolha. É o vídeo que mais tem visualização no meu canal, passou de 100 mil visualizações. E foi um vídeo que deu uma repercussão muito grande naquela época, trouxe um monte de hater aqui pro meu canal, mas também trouxe muita gente legal. E para comemorar um ano de publicação desse vídeo, eu resolvi fazer uma coisa muito esquisita, que é fazer um react do meu próprio vídeo. Vai ser meio estranho, mas eu acho que pode ser interessante porque a gente vai discutir muito como que depois de um ano eu me sinto em relação às coisas que eu falei. Será que eu estava errado nesse vídeo? Será que algumas coisas ainda fazem sentido? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, só para dar um contexto antes da gente começar, bom, essa era uma época que eu estava muito cansado, estava trabalhando demais e estava saindo muitas notícias negativas a respeito dessas tecnologias. A nossa classe artística estava sendo, cara, muito machucada nesse momento, então esse vídeo foi basicamente um desabafo que eu gravei para minha comunidade. Eu não estava esperando que isso saísse da bolha de jeito nenhum. Era só um desabafo. Eu recebia muitas mensagens de artistas que queriam a minha opinião a respeito daquele meme do Estúdio Ghibli que viralizou pra caramba e tal, e eu tentei dar ali, contribuir com os meus 2 centavos. Só que eu não sei o porquê diabos muitas pessoas resolveram ver esse vídeo. Não sei se a thumbnail era muito chamativa, se o título, a combinação, ou se as pessoas postaram isso em alguns grupos. Eu não sei o que aconteceu, mas explodiu, saiu da minha bolha, e isso não foi bom. Isso não trouxe um engajamento positivo para o meu canal. Ou seja, não apresentou, por exemplo, a área de membros para as pessoas, que é o que financia esse canal aqui. Não mostrou os conteúdos super legais que a gente produz, as lives super legais. As pessoas acharam que o meu canal era sobre um careca depressivo que estava se afundando, sei lá o que as pessoas pensaram. Mas o que eu lembro é que veio muito hater, muitas pessoas me xingando nos comentários. Eu acho que muitas das pessoas usaram esse meu vídeo como quase uma válvula de catarse, assim, uma válvula de escape para xingar algum artista. Eu virei meio alvo, assim, naquele dia, pelo menos, né? Tanto que eu lembro que, quando eu lancei esse vídeo, eu tirei uns 2 dias de folga só pra fazer a moderação dos comentários, porque eu não queria que o meu público chegasse nos comentários e visse tantas pessoas me xingando ou xingando os artistas como se fosse algum tipo de guerra. Eu não falei nada demais nesse vídeo, pra ser sincero, mas muitas pessoas estavam torcendo pelo meu fracasso por algum motivo. Só que pra não falar que foi só algo negativo, esse vídeo passou de 14 mil likes, muitas pessoas me mandaram mensagens positivas, e algumas dessas conheceram meu trabalho, mas definitivamente não foi a maioria. Mas enfim, sem mais delongas, eu vou assistir ao vídeo, eu não vou assistir o vídeo completo, eu vou assistir partes do vídeo que eu acho que são mais relevantes pra gente discutir. Então, vamos que vamos. Vai lá, vou dar o play aqui, hein? Play! Eu não queria gravar esse vídeo. A cara de velório. Na verdade, eu tô meio cansado de todo esse assunto. Só que alguns amigos, obviamente com muito medo, me mandaram várias mensagens. Rapidinho, eu lembro que um artista comentou em algum podcast, qualquer coisa assim, falou, nossa, eu assisti um vídeo de um cara, meu, com uma cara de velório, super derrotista. Eu recomendo a esse artista aí que assista ao meu vídeo sem deixar no mudo ou sem deixar o vídeo acelerado, porque você aparentemente não entendeu as coisas que eu falei aqui. Eu tava claramente com uma cara de cansado e tal, mas não era a vibe que eu tô passando. Esse vídeo não é um vídeo derrotista, pelo contrário. É um vídeo que, pelo que eu me lembro, eu passo uma visão sobre os próximos passos. Enfim, vamos lá. Falando sobre toda essa polêmica da OpenAI quebrando os direitos mais uma vez, né? Os direitos autorais do Estúdio Ghibli. E isso abre sempre uma discussão interessante. E evidencia muitos medos que a gente tem como criativos. Então, eu acho que é importante a gente conversar, mesmo que eu não esteja querendo gravar. E eu não queria mesmo. É importante a gente conversar porque alguns amigos pediram a minha opinião também. Eu vou tentar dar nesse vídeo aqui sobre como que isso vai influenciar. Galera, eu realmente não gosto de gravar esse tipo de vídeo, mas eu sinto uma necessidade muito forte de trazer o meu ponto de vista para essa discussão, para não ficar só na superfície, ou as pessoas brigando e tal. Eu sinto que é muito mais forte do que eu queria, assim, essa vontade de me expressar e de trazer um ponto de vista aqui. Se dependesse de mim, eu estaria fazendo só pintura a óleo e esse seria o meu passatempo e eu faria vídeo sobre isso, mas eu não consigo, é mais forte que eu, entendeu? O nosso mercado, de certa forma, né, essas novas tecnologias da OpenAI, mas eu vou deixar esses comentários sobre o mercado especificamente mais pro final do vídeo. E nesse começo,
de papo aqui, eu queria só expor para vocês o meu sentimento a respeito dessas novas tecnologias. Eu acho que muitas pessoas se identificaram com esse vídeo, porque é um vídeo bem cru, né? Eu nem editei o vídeo. Você vê que eu deixei as pausas porque eu queria só desovar, sabe? Eu não fiquei reassistindo esse vídeo porque eu não queria cortar nada. Eu queria trazer ali a minha emoção mesmo, sabe? Naquele momento e tal. Então por isso que eu não editei muito, deixei ele completamente cru, né? Um vídeo bem simples. E talvez isso tenha feito com que as pessoas se identificassem de alguma forma, não sei. Da OpenAI, tá? Então, nesses novos lançamentos, né, do ChatGPT, gerando imagens e tal. Eu acho que é o seguinte, a OpenAI, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, tá? Primeiro erro aqui. Eu já não concordo com o que eu tô falando. Hoje em dia, cara, eu tenho certeza de que a OpenAI, o Sam Altman, não tem a mais puta ideia do que ele está fazendo com essa empresa, tá ligado? De verdade. Eu tenho certeza absoluta que esse cara não faz ideia, ele não tem um plano de negócio, tá ligado? Eu acho que caiu no colo desse maluco uma tecnologia interessante para a época e eles foram desenvolvendo sem saber o que aquilo ia gerar. E ele, como um grande marqueteiro, fala o que for necessário para ele conseguir investimento, para ele conseguir os seus bilhões e continuar com a empresa desenvolvendo, porque até o momento eles não possuem um plano de negócio viável. Eles ficam jogando, falando que a empresa vai começar a dar algum lucro daqui muitos anos e esse lucro não justifica todo o investimento que essa empresa está recebendo até agora. Não justifica. A expectativa de lucro é muito ridícula comparado com o que já foi investido. Então a minha opinião sobre essas empresas atualmente é que elas já se enfiaram no buraco que elas não conseguem mais sair. E elas vão continuar cavando até a última gota se necessário. E o Sam Altman vai continuar iludindo investidor, vai continuar puxando o saco de Donald Trump ou de qualquer pessoa que estiver no poder para garantir a continuidade do seu projeto e do seu investimento. Porque até na data da gravação desse vídeo aqui, o projeto do Sora foi descontinuado, porque simplesmente eles não conseguiram viabilizar aquilo financeiramente. Eles perceberam que aquilo era um ralo de dinheiro e que nem a grana da publicidade faria com que aquilo se tornasse rentável. Eles estavam pagando muito caro para cada vídeo, para cada slop que era gerado naquela rede social de merda. Enfim, continuando. Para começo de conversa, eu acho que ela sabe exatamente o que ela faz e eu tava os errado. lançamentos têm o timing que eles realmente querem fazer. Eles não lançam as coisas sem querer, sabe? Tipo, eles não vão lançar nada por acaso, digamos assim. Eu acho que eles lançaram por acaso. Eu acho que eles queriam só ficar alimentando a população geral com petiscos para basicamente comprar a opinião pública, né? Subornar a opinião pública e as pessoas acharem que elas precisam de alguma dessas tecnologias na vida delas. É uma forma de tornar essa tecnologia meio imprescindível na vida. Só que eu não acho que isso está acontecendo, para ser bem sincero. Tá? E eles podem fazer essas quebras de direitos autorais. Eles podem fazer, eles são permitidos fazer. A lei funciona diferente para empresas bilionárias, a gente sabe disso. A lei funciona de formas muito diferentes. E eu sustento esse argumento, tá? Hoje, se eu pegar a propriedade intelectual de empresa bilionária e tentar fazer um lucro grande com isso, eu vou ser processado até a minha última geração, cara. Só que essas mesmas Big Techs são permitidas a utilizar bancos de dados com imagens roubadas, com dados roubados da população geral, e não acontece nada com elas. O lobby para regulamentação é muito forte, tanto para adiar uma possível regulamentação, mas se for regulamentar, que seja nas diretrizes dessas Big Techs. Eu sozinho, ou mesmo que seja uma organização como a Unidade, por exemplo, a gente não consegue ter tanta força quanto essas empresas têm, tá ligado? Por isso que eu falo que a lei funciona de formas diferentes para essas empresas, porque a grana faz muita diferença nesses lobbies. Enfim, continuando. Criar suas imagens, né, baseado em fotos ali, você manda e eles editam, fazem aquele versão Estúdio Ghibli, né, das suas fotos e tal, mas você só pode fazer isso na versão paga. Aqui tá um erro factual do vídeo mesmo. Eu não sei exatamente por que eu falei isso, mas o que eu queria ter falado aqui, na verdade, não é que você só pode fazer isso na versão paga.
é que basicamente a OpenAI é como se fosse um traficante. Ela vai te dar ali uns freebies, coisas gratuitas para te alimentar, para você sentir desejo, mas se você quiser continuar produzindo, aí você vai ter que pagar. Então você pode produzir aí 3, 4 slops horrorosos tentando imitar o Estúdio Ghibli, mas depois disso, se você quiser continuar a brincadeira ou arrumar esse slop horroroso que foi gerado, aí você vai ter que desembolsar. Isso não é à toa, né? Ninguém é idiota nesse mercado. Nesse mundo, especialmente, eles não são nada idiotas. Eles são bem idiotas, na verdade. Eu discordo também. Vídeo aqui, eles fazem isso para pautar o debate também. Entendeu? Eles estão pautando o debate. Digamos que como se eles estivessem criando uma cortina de fumaça. Tá? E pautando o debate, induzindo a opinião popular, eles fazem trabalhador brigar com o trabalhador. Certo? E exatamente isso que aconteceu na seção dos comentários desse vídeo. Um monte de gente me xingando, um monte de gente xingando quem me xingou, e aí, cara, a confusão generalizada, tá ligado? E o Sam Altman ali, ó, tranquilão na dele, ganhando o seu tutu, e a gente aqui se fudendo, discutindo entre a gente. Ninguém ouviu essa parte do vídeo, eu acho. Assistiram essa parte do vídeo mutada, cara. Eu falei que pra mim tanto faz se você tá usando a inteligência artificial, especialmente se você é obrigado a utilizar isso pelo seu patrão. O buraco é muito mais embaixo, o problema é muito maior do que você ficar discutindo com alguém que fez o meme do não sei o quê. É isso que essas empresas querem. Que a gente continue só na superfície da discussão, mas a discussão é muito mais profunda. O buraco é muito mais embaixo. A discussão deveria ser sistêmica. A discussão não deve ser se a minha mãe deve usar uma IA ou não. E o que me entristeceu muito, e estava me entristecendo nessa época, era abrir uma rede social e ver as pessoas se degladiando, culpando uma, culpando a outra, tentando apontar dedo, mas você apontar o dedo na cara de uma pessoa não vai fazer ela mudar de ideia sobre alguma coisa. Eu realmente acho que tem maneiras mais eficientes de você convencer uma pessoa do seu ponto. Não estou pregando aqui que todo mundo tem que ser completamente pacífico nem nada, mas a discussão tem que ser sistêmica e não individualizada. É isso que eu estava pregando nesse vídeo, mas infelizmente as pessoas não entenderam. Talvez tenha sido um erro da minha comunicação, né? Não sei se eu não fui enfático o suficiente. E a gente acaba esquecendo do verdadeiro alvo dessa forma. Então, eles lançam uma nova tecnologia, né, uma novidade ali. Falando em alvo, pessoal, eu recebi a ligação de um grande cientista brasileiro falando aqui, cara, que o meu vídeo foi selecionado pra gente fazer um teste. A cada like dado nesse vídeo aqui, ó, existe a chance do Sam Altman entrar em autocombustão. É uma chance muito pequena, mas quanto mais like, quanto mais comentário aqui nesse vídeo, maiores são as chances do Sam Altman entrar em combustão. É uma pesquisa científica séria de um brasileiro, tá? Me ligou, juro pra você. O ChatGPT, OpenAI, pautam o debate e faz basicamente trabalhador brigar com trabalhador. E se você virar membro desse canal, aí as chances são ainda maiores. Desculpa, vamos voltar. Porque fora essa parte que é chamativa, que é uma imagem que as pessoas podem criar e tal, essas empresas têm pouco a oferecer como novidade. E isso até hoje, cara, eu realmente acredito que os artistas e fotógrafos e filmmakers, enfim, a galera criativa é usada como bode expiatório, porque você justificar o tanto de investimento ou justificar o preço que é pedido de mensalidade e tal, só por causa de código, por exemplo, de ser mais rápido, mais inteligente, entre muitas aspas, né? Não é o suficiente, cara, para uma pessoa comum que não entende tanto de tecnologia olhar para isso e falar: caraca, olha a nova atualização do ChatGPT. Mas você gerar imagens, vídeos, áudio, faz com que as pessoas falem: nossa, é igual à vida real. Nossa, é igualzinho a foto que eu tirei. Nossa, é muito realista. É muito realista. Muito realista, como se isso fosse algo positivo. Era um comentário que eu recebia muito quando eu fazia desenho de observação. Nossa, tá igual a foto. Isso para a pessoa comum é muito mais palpável, é muito mais palatável, a pessoa entende, aquilo se torna mais próximo do real possível, entendeu? Se você só manda uma linha de código e compara, olha como essa linha de código tá muito mais eficiente, como ela precisa de menos revisão, a pessoa vai falar:
Foda-se. Tudo que eles oferecem como novidade é extremamente subjetivo. É muito subjetivo. Tenta anotar isso. Percebe isso. É tudo subjetivo demais, sabe? A melhoria da performance. Mano, se você apresenta a versão mais nova do ChatGPT e compara com uma antiga, tô usando aqui pessoas metafóricas, né? Mas é importante pensar dessa forma também às vezes. Cara, pra essa galera, sinceramente, vai ser igual, vai ser a mesma coisa. Para as coisas gerais, as duas tecnologias vão delirar igual, tá ligado? Vai dar basicamente o mesmo resultado. A diferença vai ser, um é mais educado, o outro é mais seco. As pessoas, elas vão perceber coisas muito superficiais a respeito disso. Então, o que eu quero dizer é que não justifica todo o investimento em novos modelos que prometem mundos e fundos, mas não é palatável. Mas aí se apresenta o Estúdio Ghibli, meu amigo, nossa, todo mundo quer copiar o Estúdio Ghibli. Nossa senhora, igualzinho o filme que eu assisti, meu. Igualzinho. Só que não, né? Só acho que a gente não pauta o debate da forma correta. A gente é pautado por essas empresas, entende? Exato. Eu não tenho a resposta exata para tudo isso que está acontecendo. Eu ainda também não tenho a resposta. Mas eu acho que o alvo definitivamente não é brigar com o trabalhador. Eu concordo até hoje, Individualizar a luta não me parece ser uma solução muito inteligente. Exatamente. Tá? Quando a gente fala que a gente trabalha, por exemplo, para a indústria de jogos, para a indústria de animação, é óbvio que essa indústria vai sempre buscar por lucro. Exato. Né? Óbvio. Porque a gente está criando produto que vai ser comercializado. Uma das coisas que a gente pode fazer, assim, como solução paliativa, momentânea, é preparar o nosso portfólio para empresas que valorizam esse trabalho humano, exatamente, autoral, entendeu? E menos para trabalhos genéricos, menos trabalhos de entrada, talvez para empresas que não vão nem poder valorizar necessariamente esses artistas. A gente precisa se preparar para, pensando em indústria, né, para essas empresas que vão valorizar e vão comercializar esse esmero, essa lapidação de um produto por seres humanos, e vão utilizar isso como uma forma de valorizar o próprio produto, entendeu? E eu não falei exatamente essa palavra, mas é para marketing também, né? Tem muitas empresas que vão utilizar o trabalho humano para usar como marketing, como publicidade positiva para a sua empresa. Então essa empresa é feita de humanos para humanos, é um trabalho artesanal. Isso tudo agrega valor a um produto, falando de indústria, tá? O que eu falei aqui também é verdade, tipo, os trabalhos de entrada estão ficando cada vez mais difíceis de serem pegos. Então, esse primeiro degrau que os artistas precisam subir, ele ficou mais alto, tá mais difícil os artistas iniciantes conseguirem trabalho. Eu sinto muita empatia por essas pessoas, pela dificuldade que a galera vai enfrentar no mercado de trabalho, porque esses trabalhos que a gente fazia de início, assim, para pessoas físicas, esses trabalhos realmente estão cada vez mais difíceis de aparecer. Não são impossíveis, mas a barra está mais alta. Então você precisa, para entrar numa indústria, no mercado, já começar com um portfólio como se você fosse um artista pleno. Talvez até um artista sênior, sabe? Você procurar por trabalhos bem de entrada, bem de iniciante, vai ser muito difícil. Então o que vai acontecer na maior parte das vezes é que você, infelizmente, vai ter que se sustentar de outra forma até que você consiga um nível mais alto para já entrar nessa indústria com o trabalho pronto. Infelizmente, eu não visualizo muito o mundo onde o artista vai se formar dentro de uma empresa como acontecia antigamente, sabe? Infelizmente, de verdade. E eu digo infelizmente porque isso vai acabar tirando a oportunidade de muitas pessoas que precisariam ali iniciar como júnior para se sustentar, para poder evoluir o trabalho, sabe? Então, provavelmente, isso vai fazer com que a nossa profissão se torne cada vez mais elitizada, porque quem vai ter tempo de ficar estudando sem trabalhar durante muitos e muitos e muitos anos, sem ganhar uma grana ali de freela e tal, até se formar, até ter um trabalho de alto nível. Por isso que eu enfatizo
que essas inteligências artificiais generativas, elas não democratizam a arte. Não é democrático. Pelo contrário. Só vai conseguir produzir arte, efetivamente, quem tem tempo livre para estudar. Você tem tempo livre para ficar estudando o dia inteiro? Seja sincero comigo. Você tem tempo livre? Ai, meus pais vão conseguir me bancar durante 5 anos até eu ser um artista formado para entrar na indústria. Você tem esse tempo? A maior parte das pessoas, pelo menos que eu tenho contato, não vão ter esse tempo. Então isso não é democratizar a arte. É tornar o que seria um trabalho de um júnior como um serviço. E cobrar por esse serviço. Então mesmo se você achar que usar esses serviços é democratização de arte, você está tendo que pagar. É quem tem dinheiro que vai conseguir gerar essas imagens. E cada vez vai ficar mais caro, porque a gente está só no início dessa tecnologia. Eu fiz um vídeo depois falando que a IA generativa, ela não é uma ferramenta como muitas pessoas falam, ela é um serviço. Exatamente por isso. E eu comparo com o começo do iFood, onde a gente tinha cupom pra caramba, a gente praticamente ganhava a refeição ali no comecinho, porque o iFood naquele momento queria criar uma sensação de necessidade do grande público daquele serviço. E depois que aquele serviço virou monopólio, eles podem cobrar o que eles quiserem. As taxas todas subiram, os valores todos subiram, eles pagam ainda menos os restaurantes, eles pagam ainda menos os motoboys, e o lucro deles aumentou muito. Você acha que vai acontecer o quê com essas tecnologias de inteligência artificial? Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Isso se eles não usarem os seus dados para vender para publicidade, o que é um indício muito forte que vai acontecer. Então você vai estar fazendo uma pesquisa lá, ou sei lá, gerando alguma imagem, e você vai ver um monte de publicidade. E que essa publicidade não vai nem bancar o seu uso da tecnologia. Porque provavelmente você vai estar pagando um serviço com anúncio, que vai ser um pouco mais barato da versão sem anúncio, tá ligado? Esse vai ser o futuro. É o que eu consigo visualizar, porque é exatamente o que aconteceu com o Netflix, por exemplo, saca? Eles começam ali com uma margem muito pequena, ou bastante prejuízo, se populariza, cria monopólio, depois taca anúncio, taca plano pago, e o serviço só vai merdificando. Esse é um termo que as pessoas estão usando, merdificação do serviço, cara. Porque é o que sempre acontece. Não tem segredo, tá ligado? Enfim, vamos continuar aqui, só pra finalizar. Se você se enxerga apenas como mão de obra de execução de tarefas mecânicas e tal, eu também tentaria, se eu pudesse dar uma sugestão pra você, eu tentaria mudar um pouco esse discurso, mas também a forma que você se posiciona no mercado. E isso aqui que eu falei continua sendo verdade também. Se você sente que o seu trabalho é muito mecânico, que é muito repetitivo e tal, começa já a evoluir o seu trabalho, porque pode dar muito ruim. É a mesma ideia de que esses serviços são como se fosse o fast food e a gente precisa ser um restaurante mais granfino, onde a comida é mais artesanal, que vai ter todo um preparo diferenciado. Se você não tem essa diferenciação, esse estudo para ter um nível de chefe, e você depende de produzir fast food, você vai ser engolido por essa tecnologia. Por isso que eu falo que cada vez fica mais difícil conseguir trabalho, conseguir entrar na indústria, porque se o trabalho é muito automatizado e muito mecânico, ou você vai ser substituído, ou você vai ter que pilotar um desses serviços aí, para gerar esses slopes, essas imagens. Tentar fazer um pouco de futurologia aqui, mas eu queria deixar bem claro que o que eu entendo sobre esse mercado é que os trabalhos de mais alto nível, e artistas de mais alto nível, eles vão ser muito necessários ainda, nem que seja para adaptar uma imagem de IA, por exemplo, para dentro de um mercado, de um jogo, por exemplo, tá? Trabalhos de entrada vão ser muito afetados, então a gente precisa sempre mirar numa excelência de entrega. E é isso que eu sempre falo para minha comunidade aqui na área de membros, cara. A gente precisa sempre mirar na excelência, a gente não pode ficar na mediocridade, não pode. É sempre mirar na excelência, de uma entrega bem feita, de um trabalho com altíssima qualidade, uma comunicação muito efetiva com o cliente. Excelência no seu portfólio. Você não deveria mirar em trabalhos de entrada,
Por sinal, a área de membros é essa que está patrocinando esse tipo de vídeo aqui. Então conheça a nossa área de membros, temos muitas aulas de pintura tradicional, de pintura digital, de desenho também. Temos um acervo de aulões aí que são muito legais. Acesse alaprimes.com.br para você ver todos os benefícios que você pode ter entrando na área de membros pelo mesmo valor. Até cupom de desconto em cursos de outras escolas você vai conseguir se você estiver na nossa área de membros. Então, recomendo fortemente que você dê uma olhadinha aí. E já aproveitar para agradecer o nome de todas as pessoas que estão passando aqui do lado, porque essas pessoas são os nossos membros que completaram 1 ano ou mais. Isso só quer dizer o quão da hora é a nossa área de membros. Então, um beijo para todos os membros. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Vamos finalizar o vídeo aqui enquanto passa os nomezinhos. Vamos só ver como é que eu encerro esse vídeo aqui e eu já me despeço. Imagens de IA, elas são memes, elas são repetições vazias, elas são descartáveis, tá? Elas são banais e elas têm um uso muito recreativo, no pior dos sentidos. Então olha para o teu portfólio e vê se alguma dessas coisas que eu falei se relaciona com o que você tem produzido. E foge disso. Tenta buscar por isso tudo que eu acabei de falar mais cedo, de histórias. Você precisa contar histórias, você precisa se conectar com as pessoas. Exato. E não só utilizar de um estilo apelativo que vai trazer uma certa nostalgia e que é só um meme. Tenta não buscar por esse tipo de trabalho e talvez você esteja mais seguro para o futuro. É isso Na aí. minha futurologia aqui. Tá bom, pessoal? É horrível fazer trabalho de futurologia, mas eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que a gente precisa se conectar com as pessoas se a gente quiser sobreviver nesse meio. Não é... Eu acho que nunca foi, na verdade, sobre só a técnica, sabe, aplicada, sobre o desenho muito legal. Não é só sobre isso, é sobre conexão mesmo, real, genuína, do artista com a sua comunidade, com as pessoas que estão em volta. Eu sou muito adepto desse pensamento até hoje. Então eu concordo com o Marco do passado aqui bastante, até hoje. E acho que até por isso que eu tô aqui no YouTube, sinceramente, porque apesar de todo o hate que eu sofri nesse vídeo e tal, eu me conecto com as pessoas genuinamente aqui, sabe? Eu consigo contar histórias, eu consigo criar imagens que as pessoas vão conseguir lembrar no futuro, ou lembrar o que estava passando quando me viu fazendo uma pintura, ou quando eu dei alguma aula, a pessoa vai lembrar, ela vai se conectar comigo. Eu acho que o YouTube mesmo é uma ferramenta muito poderosa para os criativos e artistas e tal, para a gente até nem depender muito de uma indústria de jogos, de animação, de cinema e tal, entendeu? É o que eu realmente acredito e é por isso que eu, no final do ano passado, que eu gravei esse vídeo aqui, no final do ano passado eu decidi pedir demissão para poder focar aqui nesse projeto do YouTube. Porque eu realmente acredito que esse é o futuro, pelo menos da minha profissão, né? Isso pode virar um assunto de um próximo vídeo aí, mas eu acredito muito nisso, sabe? De novo, eu acho que os recursos que a gente tem para lutar contra isso, eles são muito limitados. Demandam muita força, não só uma força de trabalho mesmo, mas uma força emocional, de se entender como artista, de ter aquele brio de se manter nessa indústria e fazer isso não só porque é um trabalho que te paga um salário. Eu acho que a gente sempre precisou de mais do que isso para se manter nessa indústria, porque nunca foi fácil. Nunca foi fácil. A gente sempre precisou de uma motivação a mais. E muitas empresas se aproveitaram desse a mais que a gente precisa para abusar de artistas, né? Para trazer salários menores, fazer aquilo por amor, Exato. Aquilo tudo que vocês estão cansados de ouvir. E isso, obviamente, vai ficar mais difícil, especialmente porque a gente tem um alvo nas costas. Nós somos a cortina de fumaça que essas grandes Big Tech precisam para vender essa ideia, esse futuro de tecnologia, de inteligência artificial. Entende o que eu quero dizer? Infelizmente, sobrou pra gente. Chorrindo. Mas eu acho que se a gente se adaptar, é muito possível ainda viver disso no futuro, tá? Eu acredito Mas fora nisso. desse mercado, dessa indústria, eu amo a ideia de fazer arte simplesmente por fazer arte, tá? Porque é bom, porque é gostoso,
porque é algo que nos faz bem. E é algo que a gente é apaixonado, é algo que eu, Marquinho, não consigo viver sem. Acho que é isso. Valeu. Cara, é isso. Eu realmente acho que não é um vídeo derrotista de forma alguma. É um vídeo forte, porque ele é cru, sabe? Mas até o final aqui, é um final que assim, eu não sei se pra vocês soou muito diferente, mas pra mim é um final que eu tenho esperança mesmo, assim, sabe? Tipo, eu tenho uma genuína esperança de que a profissão vai mudar, mas que a gente vai conseguir sobreviver a mais um desafio como esse, assim, sabe? Eu amo fazer arte, eu amo pintar, eu amo desenhar, eu amo estar em contato com pessoas que fazem isso, eu amo conversar sobre isso, eu amo consumir esse tipo de conteúdo genuíno, feito por pessoas que contam histórias, que se conectam comigo. É pra isso que eu tô vivo, cara. E pra mim, de novo, olhando em retrospecto, naquele momento, eu vi uma tecnologia muito assustadora, que estava assustando muitos amigos, meio que criando um pânico geral nos artistas, mas eu encarei aquilo de uma forma de, cara, eu vou continuar ilustrando porque eu amo fazer essa parada, velho. Independente se eu vou perder a minha profissão, independente se eu nunca mais vou conseguir trabalhar com isso, o que eu não acredito, tá? Como o meu estudo nunca vai ser desperdiçado, o meu estudo com certeza encontra outras formas de sobreviver. Meu estudo não vai ser utilizado para fazer uma coisa muito específica para o resto da minha vida. Eu nunca acreditei nisso. Então eu falo tranquilamente para vocês que, independente, se eu tiver que trabalhar com outra coisa, eu vou continuar produzindo arte porque eu amo muito essa parada, eu respiro essa parada, sabe? Enfim, como eu disse, a pessoa que olha para esse vídeo e acha ele muito melancólico, desesperançoso, que não sei o quê, é uma pessoa que provavelmente assistiu o vídeo no mudo. É um vídeo muito realista, muito cru, muito sério, mas às vezes a gente precisa conversar sério, olho no olho aqui. A gente precisa encarar a realidade como ela se apresenta pra gente. Então não adianta ficar adorando pílula, falando, iludindo. Não, a gente precisa ser bem realista, assim, sabe? Muito sincero. Mas enfim, galera, vocês lembram desse vídeo? Vocês assistiram esse vídeo na época? Você tava vendo esse fantasma chegando? Compartilha comigo, por favor, aqui nos comentários. Vamos se conectar aqui. Eu gosto muito de ler os comentários, eu leio todos os comentários. Eu posso não responder todos, posso às vezes não dar um coraçãozinho, mas pode ter certeza que eu li todos os comentários, porque pra mim é muito, muito, muito importante. Então, galera, por hoje é isso. De novo, lembra de deixar o seu like pra gente tentar fazer aquela nossa pesquisa científica, né? Vamos tentar fazer o Sam Altman entrar em autocombustão assim que possível. Mas é isso, galera. Um beijo pra vocês. Até a próxima. E tchau, tchau.